Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Casa de Maria, Morada de Deus, Encontro de Irmãos. Bom dia para você que está nos acompanhando pela TV Aparecida, pelo nosso portal A12, pela internet, pelo YouTube, pela Rádio Aparecida. Olha quantos meios de comunicação chegando até você. Nosso abraço, nosso carinho para você, para a sua família. E bem-vindo você com a sua família, sua romaria, ao Santuário Nacional. Estamos na oitava da Páscoa, sexta-feira. Jesus é o caminho que Deus preparou para nós. Com Ele, vamos viver a salvação. Que possamos com Cristo sermos salvos. Fiquemos de pé para darmos início à nossa missa cantando. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não temais, irmãos, eu estive morto, mas agora vivo para sempre. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não temais, irmãos, eu sou o primeiro, último também, eu sou o vivente. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Preside a nossa missa Padre Cleiton Santana, missionário redentorista, que trabalha aqui na Pastoral do Santuário. Nós temos os concelebrantes que irão se apresentar de onde vieram, o seu nome. Padre Sérgio, da paróquia São Sebastião de Suzano, Diocese de Mogi das Cruzes, São Paulo. Padre Edson Gabriel, da Arquidiocese de Maceió, da paróquia de Campestre, São José. Bem-vindos, saudamos a todos nós com uma salva de palmas. O ressuscitado vive entre nós. Cantamos isso, mas na verdade é um aspecto apenas do mistério de Jesus ressuscitado. Ele está entre nós, sim, com o corpo humano igual ao nosso, mas Ele está em nós. O ressuscitado vive em nós, vive no íntimo de cada um de nós, com a sua força de salvação, que Ele recebeu de Deus por sua obediência na fé, para ser nossa também, essa força de vida nova, de ressurreição. É com esse sentido que nós dizemos Pai e rezamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus nos reuniu no amor de seu Filho. O Papa Francisco repetia esta palavra: Deus não se cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Então, nesse momento em que ainda ele no seu corpo não foi sepultado, lembrando a sua palavra, vamos pedir humildemente o perdão de nossos pecados, cantando. Número 12. Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós, Senhor. Levantando as nossas mãos, tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Sentindo que realmente Deus nos ama e seu Filho nos ressuscita na vida dele. Por isso, nós queremos ser mais ainda fiéis ao discipulado no seguimento de Jesus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria do perdão, cantemos o hino em louvor à Trindade Santa. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. e paz na terra aos homens, por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós vos louvamos, nós vos bendizemos. nós os adoramos, nós os glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Amém. Amém. Oremos. Trouxemos as nossas intenções, momento então de pensar, pelo menos em alguma delas, e lembrar-se daquelas pessoas que pediram que, quando aqui estivéssemos, também rezássemos por elas. E a oração da missa nessa sexta-feira da 8ª da Páscoa, centralidade do mistério cristão. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos destes o sacramento da Páscoa, para reconciliar a humanidade na aliança convosco, concedei-nos realizar na vida o que na liturgia agora proclamamos. É o que pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, por gentileza, liturgia da palavra. Deus nos fala. Jesus continua pescando homens para o reino, através de quem crê nele ressuscitado. Ouçamos com muita atenção. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados, porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciões e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás, também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciões, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré,
aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos! Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazeis alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-o por eles, e o fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudemos a palavra de Deus. Queiram sentar-se, irmãos e irmãs, os que puderem. Mais uma vez, é bom pensar que somos todos bem-vindos, não só porque o animador da Eucaristia, que no caso é o Padre Battistini, desejou isso para cada um de nós, mas porque realmente nos sentimos assim, aqui na casa daquela que é considerada a Mãe Aparecida, a padroeira do Brasil, onde todos entram com essa esperança de receberem por sua intercessão alguma graça, algum favor, um ânimo para a sua vida. E também as pessoas que rodeiam o altar como voluntários no serviço do altar. É um serviço voluntário a ser prestado durante a Eucaristia, faz parte da celebração, é importante que faça parte. E também todos nós na Assembleia. Assembleia significa igreja. Nós somos a igreja celebrante. A igreja não só expectante, ou seja,
adoradora, a igreja que participa, que reza junto, que celebra. Por isso a sua voz é muito importante para a celebração. Se você... É tão pouca coisa que nós, como Assembleia, temos que responder às reclamações das celebrações, principalmente da Eucaristia, né? Tão pouco. Pelo menos isso a gente então faz o esforço de participar. Quando dizemos o Senhor esteja convosco, né? Pensar, Ele está no meio de nós. E como eu já disse no começo, Ele não só está no meio, não só está entre nós. Não é uma personagem individualizada apenas aí na comunhão das pessoas, mas Ele está com seu poder, sua glória de ressuscitado no íntimo do nosso coração. Ele é, de alguma forma, aquilo que nós somos, porque nele fomos batizados. E quando somos batizados, não é só um rito que se recebe, alguém recebeu, que nós recebemos, mas é de fato uma transformação que se operou graças ao poder ressuscitante de Jesus. Então, nessa leitura, oitava da Páscoa, nesse contexto, aguardando ainda o sepultamento do Papa Francisco, que ainda não ocorreu, enquanto milhares e milhares de pessoas, até os periódicos não sabem quantificar, uns dizem 100 mil, outros dizem 90 mil, né? Interessante, cada um vai jogando por o lado que quer jogar. Mas ainda não ocorreu o sepultamento do nosso Santo Padre o Papa, e ele está inspirando, depois da sua partida para a Páscoa Eterna, está inspirando o nosso caminhar também para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Páscoa com Deus. Então eu queria comentar as leituras, brevemente. Duas leituras. A primeira leitura, irmãos e irmãs, ela está ligada... Está lá no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 4, está ligado ao milagre recebido por um paralítico mendicante sentado às portas do templo, lá em Jerusalém, recebendo, portanto, as esmolas dos que iam rezar. Os apóstolos Pedro e João foram rezar. Rezar o quê? Os salmos, previstos na hora que eles foram. E o paralítico aproveitou a deixa e pediu a sua esmolinha. Os apóstolos invocaram o nome de Jesus e o milagre aconteceu. O paralítico andou. Invocaram o nome, isto é, a força. Entrou no corpo enfraquecido, delimitado do paralítico, não só um milagre de locomoção, mas uma energia que o fez diferente. O paralítico que pedia esmolas. Isso impressionou as pessoas. E as pessoas passaram a ouvir então o ensino do Pedro e do João. Então esse é o foco da leitura. Ninguém ligava porque eles diziam, mas no momento em que, invocando o nome de Jesus, aquele paralítico mendicante pôs-se a andar, aí as pessoas tomaram conhecimento, admiraram-se e ouviram. Nós temos esse caminho também, saber ouvir, saber primeiro prestar atenção naquilo que está acontecendo através dos sinais de Deus semeados em nossa vida. O Papa Francisco disse uma palavra mais ou menos assim: é preciso estar atento às surpresas de Deus. Porque Deus tem surpresas que Ele realiza em nossa vida quando menos se espera, não é? Então o que aconteceu naquele momento em que o paralítico, depois de Pedro e Paulo e João terem invocado o nome de Jesus, recebeu a volta da sua capacidade de andar, aconteceu foi que as pessoas caíram em si e perceberam que algo estava acontecendo que vinha de Deus, a ação de Deus tinha se manifestado. Mas acontece que houve a divergência também, e as autoridades e chefes do judaísmo, que tinham consciência, autoconsciência do seu poder de ensinar, não gostaram da atuação de Pedro e João e foram cobrar com que poder
eles tinham curado o paralítico e com que, em nome de quem eles estavam ensinando. Mas em resposta, o apóstolo Pedro, diz aí o texto, faz o anúncio principal sobre Jesus, o anúncio do querigma, ou querigma, como quiser, a palavra é grega, é anunciar o mistério cristão integralmente. O querigma consiste nessa afirmação: Jesus morreu e ressuscitou, só isso, é o mistério pascal, é a plenitude de tudo aquilo que a Bíblia e principalmente o Novo Testamento anunciam na previsão dos profetas sobre o papel, a função, a chegada, a salvação do Messias. Jesus morreu e ressuscitou, o mistério pascal. E ao mesmo tempo, então, Pedro e João acusaram as autoridades, tiveram esta coragem, tinham sido presos já e voltaram à carga, acusaram as autoridades judaicas de culpa perante Deus, porque não tinham acreditado até então na advertência que o próprio salmo que eles rezavam fazia. A pedra angular da construção, a pedra, como digamos o alicerce, né, para simplificar a engenharia. A pedra angular da construção foi rejeitada pelos que construíam. E Pedro então disse: Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular, o alicerce. Ou seja, resumindo, fora de Jesus não tem salvação. Ele é o Salvador que Deus nos dá. O Evangelho realça a seguir essa referência à pedra angular, contrapondo o sucesso ao fracasso, ou vice-versa, o fracasso ao sucesso de uma pescaria feita pelos apóstolos. E aí entra a igreja, então, como representada no trabalho evangelizador. Estão na barca, lançam as redes, não conseguem nada, depois aparece alguém na margem que os convida a lançar a rede à direita e achariam, e como de fato acharam, muitos peixes. É o trabalho evangelizador da igreja na unidade. O Papa Francisco fez muito bem esse trabalho, não é? Todos nós admiramos a sua presença como condutor, como sucessor do apóstolo Pedro, vigário de Cristo, sua presença em mais de 65 países nos 12 anos do seu ministério pontifical, apesar das limitações de não só de sua idade no fim da vida, mas também ao longo dela, com as suas limitações como ficou apontado, com a questão do pulmão, que ele não tinha o suficiente. Mas voltando então, irmãos e irmãs, ao Evangelho que fala do fracasso da pescaria, os apóstolos não pegaram peixe nem sequer para comida, e o mestre, que não era pescador, mas estava com eles, sugeriu: lancem a rede à direita da barca e achareis. E aí aconteceu o extraordinário sucesso da pesca. E esse cenário é marcado pela barca, símbolo, como já disse, do trabalho evangelizador da igreja, com Jesus. Sem Jesus, a igreja não faz nada. Nem o Papa sozinho, não podia, não tem como, nenhum Papa. Todos eles marcaram a sua presença na liderança da igreja com o poder do Espírito Santo, que os ajudava a discernir entre tantos e tantos problemas o caminho a seguir. Querer instrumentalizar a ressonância política possível do Papa é perder tempo, porque o mistério está noutra linha, não está na política, não está na ideologia, não está na esquerda ou na direita, está à direita da barca, ou seja, está junto com a igreja representada pela barca.
O cenário é marcado pela barca, símbolo desse trabalho evangelizador da igreja com Jesus. E na Eucaristia, esse Jesus está vivo, ressuscitado, e ele nos convida, como o texto narra no episódio, que ele convidou os que tinham tentado pescar, vinde comer, depois de terem seguido a sua sugestão de lançar as redes à direita da barca. Vinde comer, é referência à Eucaristia. Nós cremos sempre sob a guia, sempre sob o ensino, sempre sob a palavra do Papa, sucessor de Pedro, sempre é bom repetir, vigário de Cristo, nosso irmão maior. E Jesus disse a Pedro: você, quando se converter em plenitude, orienta seus irmãos. E é o que acontece com o Santo Padre, de modo especial aconteceu no pontificado do Papa Francisco. A nossa Igreja Católica, irmãos e irmãs, tem mais de 1,3 bilhão de fiéis. Isto representa 17% apenas, mas é bastante também, da população mundial. Durante os 12 anos do seu pontificado, o Papa Francisco conduziu-nos como peregrinos da esperança, nos caminhos da fé, da verdade, da paz, da justiça, do respeito à vida de todos, em todos e para todos, em todas as suas fases. Francisco procurou acertar, respeitando a dignidade das pessoas. Francisco soube ouvir, mesmo sem ser ouvido, inclusive por diversas autoridades internacionais poderosas que fazem questão de comparecer às suas exéquias, mas despejam bombas até sobre crianças e hospitais e fabricam armas que semeiam destruições infames. Não foi o Papa não foi ouvido. Guerra, corrupção política, desgovernos, ideologias de esquerda ou direita, nada disso é compatível com a fé em Jesus ressuscitado e com a vida dessa fé no íntimo do coração. Invoquemos então a intercessão da Mãe dos Aflitos, a Senhora que intitulamos como Aparecida, a quem o Papa tanto venerou também nesse santuário, amou em vida e aqui a visitou. De pé, rezemos a oração dos fiéis. Depois de cada oração, rezaremos: Senhor, escutai nossa prece. Vamos repetir? Senhor, escutai nossa prece. Dai-nos o Espírito Santo e com ele a coragem de viver e testemunhar Jesus, mesmo sob perseguição. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Dai-nos encarnar em nós a certeza de que toda pesca pastoral só tem frutos se Jesus está conosco e sob sua ordem. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Dai-nos ser peregrinos a levar a esperança plena de que fora de Jesus, de sua vida divina prática de amor, não há salvação. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Elevamos a vós, ó Deus, uma prece de gratidão pela vida do Papa Francisco, que guiou vossa Igreja no caminho do Evangelho, Igreja viva, solidária e fraterna, na inclusão dos seres humanos, no trabalho incansável pela paz e no cuidado dos pobres. Dai-lhe, Senhor, vossa misericórdia e vossa paz. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Ó Deus Todo-Poderoso, estes são nossos pedidos, mas nossas necessidades são muito maiores. No vosso amor, socorrei-nos, por meio de vosso Filho ressuscitado, que convosco vive e reina para sempre. Amém.
sentados. Liturgia eucarística com Cristo ao Pai. Ofertar também é agradecer. Coloquemos no altar o pão e o vinho como agradecimento do nosso trabalho. Você que nos acompanha pela TV Aparecida, pela Rádio Aparecida, pode fazer agora a sua oferta. Ligue 0302 10 12 10. Ou, se preferir, você que está acompanhando pela televisão, esse QR Code que está aqui do ladinho na sua tela. Ele vai levá-lo onde você faz a sua oferta. Nos encostos dos bancos, tem aí também o QR Code que você pode fazer. Nos cofres também tem o QR Code. E se você deseja fazer a sua oferta, coloque nos cofres que se encontram nos corredores do santuário. Na alegria de ofertar, cantemos. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Olhos, nossas humildes ofertas, tudo que temos, seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos, seja para ti, ó Senhor. Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Oração sobre nossas oferendas. Senhor de bondade, aperfeiçoai em nós o sublime intercâmbio, simbolizado pelas oferendas pascais, para que passemos dos afetos terrenos aos desejos do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo nosso dever, salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo da Páscoa, porque o Cristo nele foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, toda a criação exalta por toda a terra, e também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, rezando a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai Dai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos, bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Este é o mistério pascal, morte e ressurreição de Jesus, mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de hoje estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. E suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Convido você, irmão e irmã, a estender a sua mão para o altar, fazendo o ofertório seu particular, porque Jesus ressuscitado está no seu coração. Então, por ele você se aproxima do Pai. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança, a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós saibamos aproveitar dos ensinamentos do Papa Francisco, convocando todas as autoridades internacionais para construírem a paz. Nós podemos construir algum tipo de paz ao nosso redor, no ambiente de família, no ambiente de trabalho. Rezemos para a paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus ensina: quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Ei Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Aproxime-se do ministro, comungue. Chegou o momento de caminharmos ao encontro do Cristo. Você que nos acompanha pela rádio, pela televisão, pela internet, faça agora sua comunhão espiritual. Cantemos. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim não terá fome, o que crê em mim não terá sede. Ninguém vem a mim se meu Pai não atrair. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Eu sou o pão da vida que se prova e não sente fome, o que sempre beber do meu sangue viverá em mim e terá a vida eterna. Eu ressuscitarei, eu
agradeça sua vocação. Peçamos que Deus envie operários para a messe. A messe é grande, operários são poucos. Cantemos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiquemos de pé para a oração depois da comunhão. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, guardai em vosso constante amor os que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, se alegrem com a sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos na casa da Mãe Aparecida. Vamos voltar o nosso olhar lá para o fundo, onde está a imagem de Nossa Senhora Aparecida, agradecendo, louvando a Deus. Rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Mãe Celestial, cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção. Acenando para Nossa Senhora, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, Mãe nossa, Mãe da Igreja, invocada como Mãe Aparecida, padroeira do Brasil, que a alegria, a paz, a saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós, vossas famílias, convosco permanecendo sempre. Amém. Vamos em paz, se o Senhor nos acompanhe.
Graças a Deus, aleluia, aleluia. Uma salva de palmas, Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva! Viva Cristo! Viva! E um bom viva nosso querido Papa Francisco. Viva nosso Papa Francisco! Que Deus o tenha na glória. Obrigado a você que acompanha conosco pela televisão. Não desliga, vem aí, Família dos Devotos. E você que acompanhou pela rádio, também não desliga o rádio. Vem aí a programação da Rádio Aparecida. Cantemos. Bom dia a todos.